Vamos receber com alegria o presbítero Cleito. Pai do Senhor, irmãos, podeis tomar o vosso assento. Eu quero, nessa oportunidade, desde já agradecer a Deus por mais uma vez poder estar aqui na presença do Senhor, nesta feita cooperando com os irmãos. Eu quero agradecer também ao pastor desta igreja, pastor Ivan, que consequentemente nos formulou o convite para estarmos aqui. Quero agradecer também a vida do Luiz, a vida do Guilherme, que Deus abençoe, e pedir, rogar a oração dos irmãos, né? É sempre um desafio pregar, e o pastor Ivan está na congregação, né, irmãos? Aí você tenta se acuar e tem o Carlos do outro lado aqui que prega, o Guilherme prega. Então, vocês vão orar por mim, amém? Então já ganhei força já. Mas eu louvo a Deus pela vida do presbítero Carlos também, que Deus abençoe, irmã Francine. Quero agradecer a Deus por retornar aqui, né? Rever pessoas queridas, o Elivelton, Deus abençoe. Os irmãos que cooperam aqui no Jardim Helena. E para mim é motivo de muita alegria. Trago a saudação do nosso pastor Robson, né? Ele hoje é culto de Santa Ceia, mas ele nos liberou para estarmos aqui juntamente com os irmãos. Fico feliz de retornar aqui também, irmãos, porque eu sempre conto isso, né? Nesta igreja foi onde Deus realizou um milagre na minha vida, que foi o casamento, né? Ali debaixo do pé de jaca, nem sei se tem o pé de jaca ali. Cortou o pé de jaca, irmãos. Eu estava ali e de repente o Senhor apresentou a minha esposa ali, a irmã Cássia. A jaca não caiu na minha cabeça não, fica tranquilo, viu? Eu estava ali, mas o Senhor, no congresso de jovens do G4, e eu louvo a Deus por ela estar comigo aqui nesta noite. Então, é uma congregação que eu tenho guardado no meu coração. Confesso para os irmãos que, quando o pastor me fez o convite, né, eu já fiquei apreensivo, mas quando o Luiz me trouxe o tema, eu fiquei muito feliz pelo tema, porque o tema é um tema muito sugestivo, né? Então, abre a sua Bíblia, em Isaías capítulo 60, eu não vou fugir do tema, porque os irmãos oraram a Deus, e Deus tem uma palavra conosco dentro desse tema. Isaías capítulo 60, versículo 22. O pequeno virá a ser 1000, e o menor uma nação forte. Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Né? A Bíblia que eu tenho é a versão Almeida atualizada. E o tema que os irmãos escolheram está na parte B, né? Eu, o Senhor, farei com que no tempo certo isso logo se cumpra. Né? E quando eu li esse capítulo, aí eu me preocupou, porque é o capítulo 60 de Isaías, faz parte do terceiro livro de Isaías. Né? Na verdade, o livro de Isaías é dividido em 3 partes. A primeira parte, ele fala sobre o julgamento das nações. A segunda parte, ele traz umas profecias para Israel e Judá, melhor para Judá. Né? E o terceiro livro, do capítulo 56 ao 66, nessa divisão, são palavras de consolação depois do cativeiro babilônico. E justamente o capítulo 60 é o capítulo que fala sobre a Jerusalém restaurada no milênio. Aí eu falei, meu Deus, eu vou falar do milênio? Me preocupou, porque o texto remete a uma Jerusalém do milênio. Né? Se a gente analisar o capítulo todo e analisar a proposta de Isaías, essa profecia aqui, ela vai se cumprir no milênio. Mas, todavia, entretanto, né, Isaías é um profeta. E quando ele lança essa profecia no capítulo 60, dentro desse formato da profecia, o profeta naquela época, ele era um oráculo de Deus, e ele trazia dentro da sua profecia referências
de algo que estava escrito na lei de Deus. Ou seja, além do que ele estava trazendo uma visão futura sobre a Jerusalém restaurada, que nós vamos ver dentro desse texto, né? Que não vou ater a detalhes disso. Ele traz uma reflexão sobre uma exaltação de Jerusalém, ou melhor, de Judá, ao longo da história. E é nisso que eu quero me ater com os irmãos. Trazer a proposta do que a temática do versículo nessa noite, e ao longo da história de Israel, como Deus cumpriu no seu tempo as suas promessas. E é importante a gente salientar, nesse primeiro momento, que o texto que os jovens escolheram, Isaías 60, 22, ele traz algumas expressões que me chamam a atenção, que eu gostaria de trazer para a igreja nesta noite. A primeira reflexão que o tema traz para nós é: eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. Diante de uma promessa que nós temos, existe o agente que é cumpridor dessa promessa. E o texto vai dar essa resposta para a gente: eu sou o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. O profeta verbaliza isso ao longo do seu livro. Ele traz para nós: olha, aquele que vai cumprir a promessa no seu tempo é o Senhor. E quem é esse Senhor? É a pergunta que não quer calar. Quem é esse Senhor que Isaías declara no capítulo 60 e o versículo 22? Esse Senhor, ele está descrito no livro de Isaías durante todo o seu processo de construção dentro desse versículo. E nós vamos ver que esse Deus, quem é esse Senhor, Cleiton? É o Deus que garante salvação para Israel. Isaías capítulo 44, versículos 1 a seguir, diz assim: mas agora escute, Jacó, meu servo Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que o criou e formou desde o ventre materno e que o ajuda. Não tenha medo, meu servo Jacó, meu amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o chão sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a sua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. Assim diz o Senhor, o Rei Redentor de Israel, o Senhor dos exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último, e além de mim não há Deus. É o Deus que garante a salvação, é o Deus que escolhe, é o Deus que diz para nós nesta noite: não temas, eu estou contigo, fui eu que te escolhi. É o Deus que garante salvação. Mas dentro deste livro de Isaías também, quem é esse Deus, além de garantir a salvação? É o Deus que fortalece e revigora as nossas forças. Isaías capítulo 40, versículo 29 ao versículo 31. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços ficam exaustos e caem. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem como asas e como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O texto vai dizer, ele renova as suas forças. E é interessante que ele diz que o jovem se cansa e pode até parar. Mas quando ele diz, na segunda parte ele fala: mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Se você está esperando no Senhor, há renovo de Deus para a sua vida nesta noite. Ele está aqui para renovar as suas forças. É o Deus que renova as nossas forças. Ele não te dá novas forças, ele renova as que você já tem. Ele renova. Talvez você entrou aqui abatido, angustiado, com medo, temeroso.
Mas tem renovo de Deus para a sua vida nesta noite. Ele está aqui para renovar as suas forças. Ele está aqui para te dar vigor. Ele está aqui para tirar o cansaço espiritual. Ele está aqui para trabalhar sobre a minha, sobre a sua vida. Porque Deus tem renovo para nós que esperamos nele. É o Deus que garante salvação. É o Deus que nos dá o renovo. Mas as irmãs cantaram e todos os hinos contribuíram para o que eu vou falar para vocês nesta noite. Ele é o Deus que se apresenta na hora da dificuldade. Ele é o Deus que se apresenta no momento da dificuldade. Quem é esse Deus? É o Deus de Isaías 43, versículo 1 a seguir. Mas agora assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Olha só, que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, que transformou você, que mudou seu caráter. Jacó, o suplantador, passa a ser Israel. Deus transformou, Deus criou, Deus mudou Jacó, mas ele entrega 4 promessas para ele. E ele diz assim: não tenha medo. Não tem medo nesta noite. Isaías 43, verso 1 diz: não tenha medo, porque eu te remi, eu te chamei pelo seu nome, e você é meu. Você tem um dono. Eu tenho um dono. Nós temos um dono que nos remiu, que nos chamou pelo nosso nome, que nos deu dignidade. Não tenha medo nesta noite, esse Deus te conhece nos mínimos detalhes. E Ele te diz, se você estiver passando pelas águas, eu estarei com você. Se você passar pelos rios, ele não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, nenhuma chama vai te atingir e você não será queimado. Por quê, irmão? Porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, e vocês são o meu servo a quem eu escolhi. Há uma proteção do Senhor para a sua vida aqui nesta noite. E para que você saiba e creia e entenda que eu sou, e que antes de mim não há nenhum Deus que se formou, e depois de mim nem há um Deus e nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, eu a realizei e fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vocês, pois vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. E ainda antes que houvesse dia, eu sou. É esse o Deus que você serve nesta noite. Qual é a sua dificuldade nesta noite? Ele diz, ainda antes que houvesse dia, eu sou. E não há nada, não existe nada que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Operando eu, quem impedirá? Quem vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida? Se há uma proteção sobre você nesta noite. É o Deus que está conosco nas dificuldades. Mas é o Deus que cuida dos seus filhos todos os dias. Isaías, ele traz também uma profecia a respeito disso. Isaías 49, versículo 14 ao 16. Mas Sião diz, o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Parece que, às vezes, a luta, a prova, a situação é tão difícil que nós estamos que nem Sião.
O Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. O Senhor não está me vendo. O Senhor não está me enxergando. Eu estou perecendo. Parece que eu estou naufragando. O texto vai dizer: mas Sião diz: o Senhor me abandonou. O Senhor se esqueceu de mim. Mas nesta noite o Senhor traz uma resposta nos meus lábios para você. O Senhor responde. Na verdade, Ele faz uma pergunta: será que uma mulher pode se esquecer do filho que ainda mama, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? Olha só a comparação do cuidado de Deus para conosco nesta noite. Será que uma mãe que amamenta, ela pode esquecer de amamentar ou de cuidar do seu filho? Ela pode esquecer? Ela pode esquecer? Eu quero que você reflita se ela pode esquecer. Se você que é mãe, pode esquecer. Mas o Senhor diz: mas se ainda esta viesse a se esquecer dele, se porventura houvesse um lapso de memória, essa mãe viesse a esquecer dele, eu, porém, não me esquecerei de você. Não existe a possibilidade de Deus se esquecer de você. Deus está cuidando de você todos os dias da sua vida, de manhã, de tarde, de noite. Deus está cuidando, Deus está trabalhando. Tira essa mentalidade da sua cabeça nesta noite de pensar que Deus te abandonou. Deus está te lapidando, Deus está te forjando, Deus está trabalhando. Ele não se esqueceu de você. Por quê? Porque Ele te tem gravado na palma das suas mãos. Ele tem você gravado. Ele tem você gravado. Ele tem eu gravado. Ele tem nós gravados na palma da sua mão. Deus se fez presente no momento de grande dificuldade. Veja, a expressão eu sou o Senhor, mas tem uma segunda expressão. No tempo certo, que os jovens trouxeram, do 60 e 22. No tempo certo, aí a pergunta é: qual o tempo de cumprimento de uma promessa? Porque ele diz: eu, o Senhor, cumprirei a promessa no tempo certo. Qual é o tempo de cumprimento da promessa do Senhor? Essa eu acho que é a maior e a maior indagação de todos nós. Quando Deus vai cumprir o que Ele me prometeu? Quando Deus vai trazer à luz aquilo que Ele me prometeu? Aí eu tenho uma resposta para nós nesta noite. 2 Pedro, capítulo 3, melhor dizendo, versículo 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer. Que um dia para o Senhor é como 1000 anos. E 1000 anos são como um dia. Aí você fala, aí complicou, porque se um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia, agora eu perdi mesmo. Eu estava até fazendo as contas aqui, que está acabando o ano, já está, né, o irmão profetizou, cheguei a uma promessa e tal. Mas 1000 anos é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Agora, né, pastor? Agora complicou a coisa aqui. E agora? Mas por que Pedro fala isso? Por que Pedro traz essa resposta para a gente? Sabe por quê, irmãos? Porque ele traz duas temáticas aqui. Primeiro, a gente não pode se esquecer. Esse é um primeiro ponto. A gente não pode se esquecer. Segundo ponto, nós precisamos depender. Eu não posso me esquecer que um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Como eu não sei em que estágio está o cumprimento dessa promessa, o que eu faço? Eu descanso no Senhor. Eu dependo do Senhor.
eu aquieto o meu coração no Senhor. Porque pode ser hoje, ou pode ser amanhã, ou pode ser depois de amanhã, ou pode ser um mês, ou pode ser agora que Deus vai cumprir a promessa. O que eu preciso fazer? Apenas confiar no Senhor. Apenas entregar a minha vida ao Senhor. Apenas deixar que Ele controle a minha vida. E não tem um texto melhor que eu possa trazer para os irmãos nessa noite, que é o Salmo 37, versículos 4 e 5. Agrade-se do Senhor, descanse no Senhor. E a ideia do texto é descansar, é repousar. Descansa no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Quando eu descanso, Deus trabalha. Quando eu descanso, Deus atua. Quando eu descanso, Deus realiza um milagre na minha vida. Ele continua dizendo, mas entrega o seu caminho ao Senhor. Entrega tudo, irmãos. Talvez você tentou fazer tudo sozinho até agora. Talvez você tentou com as suas forças. Ele está dizendo, entrega o caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia no Senhor. E o mais Ele fará. A certeza de quando eu entrego, a certeza de quando eu descanso, é saber que Deus está trabalhando em meu favor. E nesta noite, quando você entregar, quando você descansar, Deus vai começar a realizar aquilo que Ele prometeu na sua vida, porque você está dependendo dEle. Por isso confie no Senhor. Ele está no controle de todas as coisas. Há um hino que diz, eu sempre falo isso quando eu estou lá na congregação. Ele diz assim, eu não perdi o controle não. Eu sou meio cético em acreditar nesse hino. Por quê? Se existir a possibilidade dele perder o controle, já me dá medo. Então, eu não perdi o controle não. Mas não existe a possibilidade dele perder o controle. Ele é um ser soberano. Ele é um ser acima de todas as coisas. Ele nunca conheceu derrota. Ele é mais do que vencedor. Ele é rei, Ele é soberano. Ele estava antes de tudo. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele sabe o nosso hoje, Ele sabe o nosso amanhã. Ele sabe como foi o nosso ontem. Ele sabe o nosso futuro. Ele conhece, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. Ele será eternamente. Ele não perde o controle. Ele nunca vai perder o controle. Então, esse texto traz para a gente a ideia da gente descansar e aguardar. E o outro, que é outra expressão, é farei acontecer, logo que se cumpra, no verso 60, 22. A pergunta é, como essa promessa vai acontecer? A primeira pergunta é, quem é o agente? Nós vimos que era Deus. Segunda, que tempo? E agora, como isso vai acontecer? Como Ele vai fazer acontecer? Como Ele vai cumprir isso? Isaías dá a resposta para a gente. Isaías 43, versículos 18 e 19. Ele diz o seguinte, não fique lembrando das coisas passadas, nem pense nas coisas antigas. O que faz Deus não cumprir a promessa na nossa vida muitas vezes é lembrar das coisas passadas. É guardar as coisas passadas. É pensar nas coisas antigas. É pensar no passado, é pensar nas coisas antigas, é viver aquela decepção do passado. E aí, Deus está querendo completar, Deus está querendo fazer a sua promessa acontecer. Mas eu fico lembrando das coisas passadas e das coisas antigas. Isaías diz, olha, não fique lembrando das coisas passadas. Não fique pensando nas coisas antigas. Por quê, Cleiton? Porque eu quero fazer uma coisa nova. Eu quero fazer algo novo. E o texto vai dizer, eis que faço uma coisa nova. Porque quem fica lembrando das coisas passadas, quem fica lembrando das coisas antigas,
ele fica no mundo de trevas, ele fica no mundo, irmãos, onde ele não se apercebe das coisas, a sua terra fica seca, a sua terra fica árida, ele fica vivendo uma vida infrutífera, mas o Senhor nesta noite está te chamando para quê? Eu quero fazer uma coisa nova. E agora mesmo sairá a sua luz. Será que vocês não percebem? Eis que eu porei um caminho no deserto e rios nos lugares áridos. Deus quer transformar, Deus quer mudar, Deus quer realizar, Deus quer fazer uma coisa nova sobre a sua vida. Deixe o passado para trás, deixe as coisas antigas para trás e viva algo novo que Deus quer fazer na sua vida hoje. Deus quer colocar um caminho no meio do deserto, Deus quer fazer rios no ermo, Deus quer fazer com que a sua vida tenha luz. Luz, claridade, coisa nova, algo novo. Deus quer fazer algo novo sobre as nossas vidas. E tem alguns jovens na palavra de Deus que viveram essa promessa que Isaías citou. E um deles é o jovem José. Ele viveu essa promessa. E esse jovem, ele permitiu ser experimentado por Deus. Veja que o capítulo 37 vai dizer para nós, o versículo 2 de Gênesis, que ele teve um sonho. E ele foi falar isso para os seus irmãos. Ele foi falar isso para o seu pai, ele foi falar isso para a sua mãe. E o texto vai dizer que todos os seus irmãos o invejavam. Mas o texto vai dizer também que o seu pai guardou no seu coração. Quando a gente sonha, ou quando Deus quer realizar uma promessa na nossa vida, duas classes de pessoas nascem na nossa vida. As que têm inveja e as que guardam no seu coração. As que têm inveja é natural disso acontecer, porque a inveja é uma obra do inimigo e ele acaba atuando na vida de algumas pessoas. Mas você tem que focar naquele que guarda no seu coração. O texto vai dizer que o pai dele guardou aquilo no seu coração. Agora, quem pode limitar o sonho do Senhor? Quem pode limitar o sonho de Deus na sua vida? Quem pode permitir que esse sonho não se cumpra na minha ou na sua vida nesta noite? Não são os invejosos. Mas quem pode, Cleiton, fazer acontecer? São aqueles que guardaram no seu coração. Se você tem algo que Deus prometeu para a sua vida nesta noite, tenha certeza, tem alguém que está orando por você para que este sonho se cumpra na sua vida. E esse alguém pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser o seu coordenador, o pastor da igreja. Tem alguém que está orando por você, tem alguém que acredita, por isso confie naquilo que Deus colocou no seu coração. Ninguém pode. E o texto vai dizer que, passado esse momento, Israel pergunta para José, versos 13 do capítulo 37. Os seus irmãos, eles não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você lá para falar com eles. E José respondeu, eis-me aqui. Olha só. Os irmãos que invejavam José, os irmãos que estavam com inveja, ele tinha que ir lá ver como os irmãos estavam. E é interessante que, da onde ele estava, irmãos, até Siquém, ele estava em Hebrom, até Siquém, são 112 km. E aí ele chega em Siquém, 112 km, ele foi até Siquém. Ele chega em Siquém, eles não estão em Siquém, ele está em Dotã. Mais 32 km, ou seja, 144 km. Aí vocês fazem as contas aí, os motoristas de plantão, daqui até onde?
Lembrando que ele não tinha o seu carro, ele não tinha o seu meio... daqui em Campinas, né? Daqui em Campinas. E aí, provavelmente ia andando ou ia de uma outra forma, mas não tinha esse meio de locomoção que nós temos hoje. Mas ele foi para cuidar dos seus irmãos. Ei, jovem, o fato de você ter sonhado, de Deus ter te prometido, faz com que você o sirva a cada dia, independente dos invejosos de plantão, independente daqueles que não querem o seu bem. Sabe por quê? Porque tem alguém que guardou isso dentro do seu coração. Tem alguém que está intercedendo por você. Tem alguém que está orando por você. Tem alguém que está buscando por você. Então, jovem, faça o serviço, faça a obra de Deus. Sirva na obra do Senhor. Ele não pensou se eles eram invejosos ou não. Ele diz, eis-me aqui, eu vou atrás dos meus irmãos. O texto vai dizer que ele vai atrás dos seus irmãos e acontece todo aquele relato que daqui a pouco nós vamos tratar com os irmãos. Mas tem um outro jovem também que ele foi achado por Deus fazendo aquilo que o Senhor queria para cumprir a promessa na sua vida. Veja, 1 Samuel capítulo 16 vai nos falar de um jovem que estava apacentando ovelhas. Veja, Samuel sai para ungir, passa os filhos de Jessé, o belemita, e ele pergunta para Jessé, ele fala, Jessé, acabaram os seus mancebos? Jessé diz, não, tem um que está apacentando ovelhas. E esse termo, apacentar ovelhas, me chama a atenção. Jovem que serve, se envolve com a ovelha. Jovem precisa se envolver com ovelha. Esse jovem tinha aproximadamente 15 a 17 anos, poderia estar com seus pais, não, ele estava apacentando ovelhas. Ele estava no meio das ovelhas. Ele estava obedecendo ao seu pai. Ele estava sendo obediente a Deus. E quando você obedece a Deus, mesmo sozinho, mesmo solitário, mesmo no campo, ninguém te vendo, Deus prepara um banquete para você. Deus prepara um banquete para a sua exaltação. Deus prepara algo diferente para você. E o texto vai dizer que ainda falta um mais moço. Ele está apacentando ovelhas. Então Samuel disse a Jessé, manda chamá-lo, pois nós não sentaremos à mesa sem que ele venha. Precisaram esperar Davi chegar com cheiro de ovelha, no meio das ovelhas, para ser ungido como rei de Israel. Olha Deus cumprindo as suas promessas na vida deste jovem. Jovem, se envolva com ovelha. E quem são as ovelhas hoje? São os jovens. Se envolvam entre vocês. Fortaleça um ao outro. Cuide um do outro. Trabalhe se envolva, se entrega. Se entrega para fazer aquilo que Deus colocou na sua mão para fazer, porque Deus vai fazer prosperar a sua vida, Deus vai trabalhar sobre a sua vida, e em algum momento o banquete da exaltação do Senhor chegará, porque você está fazendo a vontade do Senhor. Mande chamá-lo. E o texto vai dizer que Samuel levanta e unge ele como rei de Israel. Jovem precisa servir, jovem precisa se envolver com as ovelhas, mas jovem também precisa ter convicção do seu chamado. E eu gostei dos hinos que vocês louvaram, porque esses hinos tratam justamente o que eu quero falar para vocês nessa noite. Daniel capítulo 1, versículo 8. Um jovem que tinha convicção do seu chamado. Um jovem que tinha certeza. Foi para a Babilônia, mas tinha certeza do seu chamado. Chegando lá, o rei propôs dar iguarias para ele. Olha só, iguarias finas, reais. Pense você, jovem, pense você, irmão, nesse mundo que nós vemos você recebendo iguarias finas, reais. Se fosse em algumas igrejas, os irmãos iam falar assim, nossa, Deus proveu, Deus preparou, pega a visão, tá aí, tal, né? Mas Daniel, no meio da Babilônia, ele diz, olha, eu não quero me contaminar
com as coisas deste mundo. Eu não quero. O texto vai dizer que ele assentou no seu coração não se contaminar com a comida que o rei havia preparado. Mas é interessante que assim, então eu vou me isolar, então não vou habitar com as pessoas, então eu vou me enclausurar. Não, Daniel falou assim, não precisa. Vamos fazer um teste. Você me dá legumes, você me dá água. Durante o período que você vai dar para esses irmãos, para esses outros irmãos aí, as iguarias finas, e Deus vai me garantir saúde. Você não precisa se isolar. Por quê? Porque Deus te dá estratégia. Deus te dá estratégia. Você é inteligente e você é sábio. Deus te dá estratégias. O texto vai dizer que ele acatou. E ele começou a dar legumes. E começou a dar água. E o texto vai dizer que passados 10 dias, irmãos, ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Eles foram achados mais formosos do que aqueles outros que estavam comendo as iguarias do rei. O que nós precisamos, jovens, é ter convicção daquilo que nós acreditamos, confiar no Senhor e avançarmos dentro do projeto que Deus tem na sua vida. Deus nos dá estratégia. O texto vai dizer que eles tinham sabedoria e em cultura mais inteligência do que todos os outros daquela época. Sabe por quê? Porque aceitaram o desafio do Senhor. Aceitaram o desafio da convicção de Deus sobre a sua vida. E para finalizar, o jovem hoje precisa urgentemente ter a presença do Espírito de Deus na sua vida. Urgentemente. Eu digo isso com muito temor a Deus. Nós precisamos ter urgentemente a presença do Espírito Santo de Deus. Porque o texto vai dizer que esse José vai para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele recebe a ordem de Deus, na verdade, Gênesis capítulo 39, versículo 2 e 3. O texto vai dizer, o Senhor estava com José. E tudo que José ia fazer, ele era um homem próspero. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. A prosperidade está vinculada com a presença de Deus na nossa vida. A prosperidade não está vinculada somente com a nossa inteligência. Porque do Senhor é a sabedoria, do Senhor é a inteligência. E veja, o texto vai dizer que ele trabalhando, Deus abençoando, Deus realizando, a mulher daquele homem todos os dias. É fácil ler isso, né? Mas todos os dias, o texto diz que a mulher ia lá e tentava José. A mulher ia e tentava José. A mulher ia e tentava José. E o texto vai dizer para nós que em determinado momento, José, ele diz, não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim. Ele não me vedou nada a não ser a senhora, porque é mulher dele. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ele não queria nem saber do seu senhor. Ele estava preocupado com a vida dele diante de Deus. A maior preocupação de José era, como é que eu vou me apresentar diante de Deus? Ele tem me abençoado, ele tem me progredido. Como eu vou deixar de receber as bênçãos do Senhor que estão todos os dias na minha vida? Nós precisamos ter a presença de Deus, jovens. Nós precisamos ter a presença de Deus. O texto vai dizer que ela pegou a roupa dele. Ele saiu sem a roupa. Depois ela caluniou ele.
Ele foi jogado na prisão, mas o texto vai dizer, o Senhor estava com ele e ele era próspero na prisão. O texto vai dizer que na prisão o carcereiro dava autoridade para ele. Depois interpretou os sonhos, ficou na prisão, copeiro, padeiro, aquela história toda que a gente já conhece. Mas um dia, Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre no tempo certo, mas é necessário que nós estejamos na sua presença. É necessário que o Espírito de Deus esteja sobre nós. O faraó sonha, ele interpreta, e o faraó diz, capítulo 42, verso 38. Então o faraó pergunta aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em que está o Espírito de Deus? Não encontraram. E ele tira o anel, ele pega a roupa, ele nomeia José como governador do Egito. Ele nomeia José como uma das maiores autoridades do Egito na época. E José passa a ser uma pessoa de grande importância. Por quê? Porque Deus cumpre as suas promessas. Se você sonhou, se você colocou nas mãos do Senhor, se você serviu ao Senhor, se você esteve disponível para o Senhor, Deus vai cumprir as suas promessas na sua vida. Mas fica marcas. O texto vai dizer que ele casa, tem filhos. E as marcas que José carrega é o Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Ele olha para Manassés e ele lembra: olha, tudo que eu passei está aqui na minha frente, mas Deus é maior sobre a minha vida. E depois nasce o outro filho, o Efraim. Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Ou seja, existem marcas que ficam sobre a nossa vida, mas a promessa de Deus se cumpre sobre cada um de nós. Acredite, Deus está no controle de todas as coisas. Deus faz cumprir as suas promessas sobre a nossa vida. Deus vai cumprir no tempo certo as suas promessas. Último, Daniel. O texto vai dizer que ele orava 3 vezes por dia. Para eu finalizar. Mas os reis, os sátrapas, os governadores da época, tinham inveja de Daniel. E eles ludibriaram o rei para criar um edito real. E falava: olha, durante 30 dias ninguém pode adorar, orar ou fazer alguma coisa. E ele editou esse tratado, esse decreto. E Daniel foi encontrado orando. Foi pegado, jogado na cova, irmãos. Na cova de leões. Ele foi jogado ali naquela cova. O rei tentou ainda impedir que ele fosse jogado. O texto vai dizer no capítulo 6 que o rei ele tentou impedir. Mas aqueles sátrapas e governadores não deixaram. E Daniel foi jogado na cova dos leões. O rei não dorme e vai no outro dia ao encontro dele. O rei, ele chega: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo da cova dos leões? Daniel responde para ele, versículo 21, que o rei vive eternamente. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor. Então o rei, com muita alegria, mandou que tirasse Daniel de lá. Por quê? Porque ele havia confiado em seu Deus. Daniel confiou no seu Deus. Mais do que isso,
ele edita um novo decreto. Ele diz: olha, que a paz seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam diante do Deus de Daniel, porque Ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Mas quem é esse Deus, irmão? Ele livra, Ele salva, Ele faz sinais e maravilhas no céu e da terra. Foi Ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Sabe por quê, irmãos? Porque o pequeno vai ser 1000. O menor uma nação forte. Eu, Senhor, farei com que no tempo certo isso se cumpra. E qual é o conselho de Daniel para nós nesta noite? Capítulo 12, versículo 13. Tu, porém, vai até o fim. Tu, porém, vai até o fim. E você descansará no fim dos dias, e se levantará para receber a sua herança. E qual é a nossa herança que Deus tem reservado para nós? A glória eterna com Jesus Cristo. O arrebatamento da igreja está reservado para aqueles que esperam no Senhor. E lá não haverá pranto, não haverá dor, não haverá ranger de dentes. Lá não haverá nada, lá não haverá lágrima, porque Deus limpará dos teus olhos todas as lágrimas. Acredite, o Senhor está voltando para nos buscar. Confie no Senhor, porque no tempo certo o Senhor cumprirá a sua promessa. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amados. Boa esta palavra, digna de toda aceitação. Que haja em nós a concordância com aquilo que foi nos ministrado aqui nessa noite. Em especial, que a presença de Jesus, a presença do Espírito Santo seja esta doce realidade na nossa vida. Que essa seja a nossa maior busca, a nossa maior procura nesse tempo em que vivemos. Quem tem a presença de Jesus, certamente sabe esperar a hora da sua promessa. Deus abençoe o Cleitão, amigo, que o Senhor te guarde e lhe esconda sempre debaixo das suas sombras. Cássia, obrigado pela companhia, e o Senhor abençoe vocês. Eu quero nesta noite fazer aqui um apelo a alguém que tenha entrado aqui na igreja, algum jovem, algum moço, alguma moça, que estando aqui na presença do Senhor nosso Deus, ouvindo a palavra e tomando uma decisão no seu coração de entregar a sua vida para Jesus, esta é a hora que você pode fazer isso. O Senhor tem uma obra, Ele tem uma promessa, e Ele vai cumprir essa promessa na sua vida. E a maior de todas as promessas que nós, os seres humanos, temos de Deus, é a vida eterna. E a vida eterna nós só temos por meio de Jesus Cristo, quando nele confiamos a nossa vida, entendendo que o seu sacrifício foi para perdoar os nossos pecados, foi para remir a nossa vida. Há alguém aqui nesta noite que quer entregar a sua vida para Jesus? Se você estiver aqui entre nós, algum moço, alguma moça, e queira tomar essa decisão, é só você levantar uma de suas mãos, e nós queremos orar por você. Temos alguém aqui, algum moço, alguma moça, que quer entregar a sua vida para Jesus? Esta é uma decisão que só você pode tomar, e esta, sem dúvida alguma, será a sua melhor decisão. Temos alguém aqui dentro dessas condições? Nós não queremos constranger você, mas é o nosso papel, e é o melhor que podemos fazer por você, lhe ofertar esse convite. Temos alguém assim? Se não há, que o Senhor conceda a você uma outra e nova oportunidade. Luiz, vai agradecer? Quer fazer os agradecimentos? Irmãos, quero agradecer a presença de cada um. Somos gratos por cada esforço
cada um que deixou um outro passeio, o conforto da sua casa, para estar aqui juntamente conosco. O Senhor falou profundamente aos nossos corações. Agradeço aos jovens, agradeço ao Cleitão. Muito obrigado pela sua presença. Que o Senhor nos conceda a oportunidade de continuar louvando e adorando até o fim das nossas vidas, ou até que Ele volte para nos buscar. Vamos encerrar o nosso culto com oração. Quero pedir para o irmão Afonso vir fazer essa oração. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor. Soberano, poderoso, querido e eterno Deus, é em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que estamos gratos a Ti, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença, ouvindo a Tua palavra. Obrigado, Pai querido, por esse grande privilégio, nós estarmos reunidos na Tua presença. Pai querido, eu te peço em nome de Jesus Cristo, abençoa cada um, Senhor, segundo as Tuas misericórdias, cada necessidade. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina e permanece